Que Deus ilumine os nossos corações, possa abençoar cada lar, levando para cada uma das famílias, encaminhando todos aqueles espíritos sofredores que estão nos lares, sejam eles assistidos e encaminhados. Mestre amado, que a tua luz esteja por todos nós, agora e sempre, e que assim seja, graças a Deus. Então, prezados companheiros e irmãos, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10 do Evangelho, que fala sobre bem-aventurados os que são misericordiosos. Então ele fala de misericórdia. Aí nós vamos pensar, será que o que é mesmo misericórdia, né? Lá no Evangelho, lá no dicionário, coloca dois sentidos. Primeiro, sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Dó, compaixão, piedade. Então esse é um dos sentidos da palavra. Seja bem-vinda, Regi. O segundo, talvez seja mais na visão espírita ainda, porque fala assim, ato concreto de manifestação desse sentimento, como perdão, indulgência, graça, clemência. Quando fala ato concreto de manifestação de sentimento como perdão, indulgência, graça e clemência. Então, misericórdia é esse sentimento de piedade, mas de forma concreta, que vai e ajuda. Não é só sentir, ele vai mais longe, ele vai concreto. Então, quando nós temos piedade, nós fazemos alguma coisa. Por isso que Deus tem sempre piedade de nós, porque Ele está sempre nos amparando. Jesus tem sempre piedade de nós, porque Ele está sempre nos amparando toda a vida. Jamais Ele deixa de nos amparar. E ainda, ligado a isso, vamos falar em justiça, né? O que é justiça, né? Qualidade que está em conformidade com o que é direito. Então, justiça é a qualidade do que está de conformidade com o que deve ser o certo, o direito. Maneira de perceber, avaliar o que é direito, o que é justo. Agora, nós podemos analisar duas coisas, né? Primeiro, nós falamos de justiça, a capacidade de julgar segundo o direito e a mera consciência. Então, justiça é aquela capacidade de julgar de acordo com o que é certo, com o que é direito, né, de cada um. E a misericórdia, então, é a compaixão, o pesar, a piedade ante a dor alheia. Aí, analisando as duas coisas, a justiça, que analisa e procura julgar de a forma correta, de acordo com o direito, e a piedade, que é aquela compaixão, que piedade em favor do outro, aí podemos fazer uma pergunta. Será que é possível que andem juntas a misericórdia e a justiça divina? Será que Deus caminha junto, ao mesmo tempo ele é justo e ao mesmo tempo ele é misericordioso? Pensemos só um pouquinho. Então Deus é justo, como que ele pratica conosco? A ação de Deus para conosco, com a humanidade. É de justiça e também de misericórdia? Nós temos um ditado que fala o seguinte: Deus dá o frio conforme o calor, ou conforme o cobertor, desculpa. Então, Deus dá o frio conforme o cobertor. Ou seja, o Pai não dá fardos pesados a ombros fracos. Isso lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, já lá no item 11, no item 18, Lacordaire, no capítulo 5, ele fala isso, que o Pai não dá fardo pesado a ombros fracos. Isso é o quê? Misericórdia. Porque Deus, ele nos ampara a todo momento. Ele é justo, mas ele é bom.
Deus é justo e é misericordioso. Então, nós só, à medida que nós sofremos consequências dos nossos erros, mas com o amor do Cristo a todo momento. E agora, quando ele fala, o capítulo, ele fala muito de perdão. Se vocês lembram do capítulo 10, bem-aventurados misericordiosos, ele aborda a temática praticamente do começo ao fim, falando de perdão. Então, perdoar é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa percebida, diferenças, erros ou fracassos, ou cessar a exigência de castigo ou restituição. Então, perdão é nós darmos por encerrado um problema que nós temos com o nosso irmão. Então, o nosso irmão, nós achamos que o nosso irmão pecou contra nós, então nós achamos que ele nos ofendeu, então, à medida que nós perdoamos, nós encerramos a contenda. Então, perdoar seria isso, fazer cessar esse ressentimento. Então, nós só vamos perdoar alguém quando nós não tivermos mais nenhum ressentimento contra ele. Aí houve perdão. Lá em Mateus, capítulo 3, versículos 6 a 15, capítulo 6, versículo 15, tudo, diz o seguinte: se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, o vosso Pai também vos perdoará os pecados. Ou seja, então, Deus coloca essa condição, olha, sempre dá essa dualidade. Então, se nós formos misericordiosos, então nós vamos receber a misericórdia. Se nós perdoarmos, vamos receber o perdão. Então, tudo que nós fazemos em benefício do próximo ou contra o próximo, ele vem de volta. Se nós fizermos o mal retorna em nós. E se nós fizermos o bem retorna em nós. Agora, nós podemos ter uma coisa certa, que Deus é tão justo, que quando nós fazemos alguma coisa para alguém, nós recebemos de novo, nós recebemos mais. Porque nós fizemos o mal, nós nos contaminamos muito mais do que o outro. Mas se fizermos o bem também, receberemos mais do que doamos. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Há essa questão de recompensa, causa e efeito. O efeito de recompensa da causa, o que a gente fez. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 14, também, tem aquela passagem famosa que todos conhecem, né? Quando Jesus estava com os seus discípulos e os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, até quantas vezes alguém pecar contra mim que eu tenho que perdoar? Até 7 vezes? Aí Jesus falou assim: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Que se fosse olhar a matemática, né, daria 490 vezes. Alguém fala, mas isso é demais. Mas, na verdade, o que Jesus quer dizer é que é sem limite. Quantas vezes nós somos ofendidos, nós precisamos perdoar. Né? Aí, eu já estava conversando também com pessoas sobre isso, e a pessoa confunde. Ela falou assim, mas se ele perdoar demais, a pessoa continua maçando. Então, aí a gente deu até um exemplo de uma mulher que é espancada pelo marido. Ela bate no marido, o marido bate nela, aí e ela manda ele embora. Ele vai. Passa um dia, ele volta e pede perdão. Aí ela perdoa. Aí ele bate de novo. Aí sai mais um dia, volta. Aí pede perdão. Ela perdoa.
Aí ele bate de novo. Então, alguém falou sobre isso. Então, o perdão não é aceitar as consequências. O perdão não é aceitar, é sofrer todas as consequências, não. Então, o perdão significa eliminar os sentimentos de rancor. Mas não significa que essa mulher que apanha todo dia, tem que perdoar no sentido de continuar com o meu marido. Ela pode tranquilamente falar assim, não, meu, chega a perdão, me perdoa, assim, está perdoado. Aí ele fala, eu posso fazer as malas? Não, eu estou falando isso não. Estou falando que eu te perdoo. Só que você não tem condições mais de ficar juntos, porque você não consegue respeitar, não consegue me respeitar mais. Então agora não dá mais ficar junto, porque não há respeito. Então perdão não é você aceitar apanhar, você aceitar sofrer as consequências todo tempo, mas é você não guardar ressentimento. Isso é perdão. Tá? Então a gente não pode confundir ser massacrado todos os dias com essa questão de perdão. Portanto, lá em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, fala assim, portanto, estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferenda diante do altar e vai te conciliar primeiro com teu irmão. E depois irás fazer a tua oferta. O Kardec comenta isso e ele faz uma comparação com relação à prece. Então, se nós vamos fazer uma prece em favor de nós, em favor de alguém, aí, quando nós vamos começar a fazer a prece, nós lembramos, olha que meu irmão, eu tenho um problema com ele, ele me ofendeu, eu fiz com ele. Aí fala, então, reconcilia, mas às vezes não tem condição de ir lá na casa daquela pessoa e conciliar, mas, então faz uma prece em benefício dele primeiro, faz uma prece em benefício do irmão, daquele, para que o sentimento fique mais elevado a Deus, o sentimento mais puro. Aí depois do sentimento estiver mais puro, aí sim faz a prece que ela alcançará regiões mais altas, como no caso aqui fala da oferta. E tem aqui a outra passagem que vem no mesmo capítulo que fala da trave, do argueiro e a trave no olho. É o seguinte, em Mateus capítulo 7, versículo 3. Por que vês tu, pois, o cisco, ou argueiro, né, no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu? Ou como dizer ao teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o cisco, quando tens no teu uma trave? Então Jesus faz a comparação do argueiro, o cisco, né, e a trave. Ou seja, o argueiro ou o cisco é aquele quase que invisível, bem pequenininho, que você tem um pouco de dificuldade para ver aquele cisco, pequenininho. E a trave seria aqui, no sentido, um pedaço grande de madeirinha, no caso talvez seria o palito maior, né, que fica muito evidente no olho. Tá, isso é a parábola. Mas na verdade quer dizer o seguinte, ele comparou o cisco com um defeito pequeno e a trave com um defeito grande. Ou seja, eu chego em alguém e tento corrigir a pessoa com um defeito pequeno e eu tenho muito maior defeito que ele. Aí Jesus fala primeiro, tira a trave do teu olho, aí depois você vai tentar ajudar teu irmão a tirar o cisco que ele tem no olho. Então não dá para eu ter um defeito menor que o outro e já tentar corrigir o outro porque eu tenho um defeito maior. E aqui no capítulo 5, 25 e 26 de Mateus, tem a outra coisa muito interessante, que fala assim, reconciliai o mais depressa possível com o vosso adversário
enquanto estáis com ele a caminho. Então, estamos caminhando juntos, então vamos reconciliar antes. Aí fala assim, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metidos na prisão. E assim por diante. O que Jesus queria dizer? Reconciliemos com o nosso adversário enquanto nós estamos encarnados com eles aqui. Então nós estamos encarnados, meu vizinho, o colega de trabalho, ou até uma pessoa da minha casa mesmo, irmão, familiar. Então vamos reconciliar antes. Porque reconciliar enquanto estamos encarnados é mais fácil. Porque depois deixarmos para depois, pode virar caso de obsessões futuras, dessa encarnação ainda, que um desencarna, fica do outro lado, um outro fica aqui, e fica um outro pedindo do outro. Ou se desencarnam, depois em outra encarnação, um fica para lá e o outro vem, e o fenômeno terrível da obsessão. Significa que, se nós fizermos o trabalho de casa, no momento, reconciliar enquanto estamos juntos, é bem melhor. Aqui tem um trechinho do Evangelho de Emmanuel, que fala assim: compadece-te dos infelizes, pois não lhes conhece os problemas desde o princípio. Então, às vezes, nós temos dificuldade para entender o nosso irmão que erra, por exemplo. Mas eu sei o problema que ele enfrenta na sua casa, eu sei o problema que ele está enfrentando na sua vida, eu sei como ele foi criado, tudo sei, e às vezes eu não consigo entendê-lo por falta de conhecer o problema dele. Ainda diz compadece-te dos afortunados, aquele que tem as coisas, tem muita coisa, pois conhece que provações terão eles pela frente. Às vezes a pessoa falando de quem é rico, quem está bem em situação, esquece que aquela pessoa também é um irmão nosso e que ele tem problema e pode ter problema no futuro também. Aí diz ainda: compadece dos maus, pois eles ignoram as consequências dos próprios atos no sofrimento que os esperam. Então tem que ter muita compaixão das pessoas más, das pessoas que fazem muitos erros, porque eles não conhecem as consequências virão. Não que nós queremos que irão, né? Nós não queremos que dê consequências para ninguém, porque isso, se nós ficamos querendo que o mal pague pelas consequências, pelos erros dele, então nós estamos desejando vingança, não é? O papel é nosso. Então nós temos que ter compaixão dele. E ainda diz o Emmanuel: em todos os problemas do caminho que a Divina Providência te deu a percorrer, usa a misericórdia e acertará. Ou seja, né, nós falamos muito em justiça, né? Nós já perceberam que a justiça, quando nós queremos justiça, mas na verdade queremos a vingança? Então, muitas vezes a pessoa comete erro, aí a gente fala assim: olha, ele vai pagar, porque Deus é justo. Então, eu desejo a justiça de Deus para ele, mas não a justiça com amor. Eu desejo, na verdade, a vingança. Então, está muito confusa essa questão de justiça. A justiça de Deus, ela é amor, é oportunidade, porque Deus não vinga de nenhum dos seus filhos. Deus quer que nós respondemos pelo nosso ser? Sim, é uma lei de Deus. Só que Ele permite isso para o nosso crescimento. E Ele não cessa de nos amparar. Então, por mais que nós erremos na nossa vida, aí vamos sofrer consequências do nosso erro, mas Deus sempre vai estar do nosso lado, nos amparando, nos fortalecendo, para que possamos tolerar toda essa parcela da correção dos nossos erros. E aqui ainda diz o seguinte: qual a mais misericórdia de todas as virtudes?
Aí diz o seguinte: a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, qual que é a maior virtude? Qual que é a sublimidade da virtude? É caridade. Ou seja, em todas as nossas ações, nós temos que trabalhar a caridade. Em tudo nosso, se nós queremos ser justos, a justiça para ser justa mesmo é caridade. Nós queremos corrigir alguém, podemos corrigir. É muito boa a correção, mas tem que ser com caridade, tem que ser com amor. Porque sem amor, nós jamais vamos alcançar a misericórdia divina. Lembrar que Deus é misericordioso. E quando se fala em perdão, né? Perdão é a maior das misericórdias. Imagina uma pessoa que cometeu um erro muito grave contra mim, por exemplo. Aí, em vez de ficar maltratando aquela pessoa e desejar vingança para ela, se eu perdoar de coração, isso será misericórdia. Aí alguém tem que falar assim: não, mas o perdão não é fácil. Sim, não é. Não é fácil. Mas nós vamos conseguindo. E sempre falamos na nossa conversa, sempre, que o ideal mesmo é não precisar de perdoar. Porque para não precisar de perdoar, basta o quê? Basta não nos ofendermos. Por exemplo, Deus, ele não tem que perdoar ninguém, porque ele não se ofende. Mas quando falamos que Deus perdoa, não é que ele perdoa porque foi ofendido, é porque ele nos dá oportunidade. E essa oportunidade nós podemos chamar de perdão. Acho que é isso, né, que nós tínhamos a falar, a conversar, e que Deus possa amparar todos os nossos irmãos que estão presentes, ou estão presentes pelo aplicativo, nos seus lares, e desejando que muita luz possa ser derramada em cada lar. Proteção, amor, que todos tenham uma noite maravilhosa. Agora, no final, nós passamos a palavra para o nosso irmão